E vamos lá para mais um programa show de bola aqui no canal Ale Moraes TV, trazendo para você o Campeonato Brasileiro, rodada 17. Tivemos Cruzeiro 2, Bragantino 1, Bahia 1, Cuiabá 2, Juventude e Atlético Mineiro 1-1, Corinthians 2-1 no Criciúma, o Vasco venceu o Atlético Goianiense por 1-0, São Paulo 1-0 no Grêmio, Botafogo e Palmeiras 1-0 Botafogo, Fortaleza 3-1 no Vitória, partidas adiadas Inter e Flamengo e Fluminense e Atlético Paranaense. Vamos aqui para alguns destaques dessa rodada. A surpresa para mim é a vitória do Cuiabá em cima do Bahia, fora de casa, ótimo resultado. E o Bahia perdeu a sua primeira partida em casa no Campeonato Brasileiro. Juventude e Atlético Mineiro 1-1, depois da vitória do Atlético Mineiro sobre o São Paulo, a expectativa era de embalar e com a estreia de novos jogadores, mas a equipe do Juventude conseguiu buscar um empate, saiu perdendo por 1-0, empatou a partida e até teve algumas chances nos contra-ataques no final da partida, que o Atlético Mineiro se lançou até o ataque para tentar a vitória. O Atlético Mineiro merecia a vitória, mas futebol é isso aí, é bola na rede. O Corinthians venceu o Criciúma por 2-1 em casa, também de virada, ótimo resultado importante. Estreia do técnico Ramon Dias, mas a equipe ainda apresenta muitos problemas. A equipe do Vasco venceu bem o Atlético Goianiense por 1-0 fora de casa, quarta vitória consecutiva, e o Vasco vai subindo aí na tabela, daqui a pouco vai começar a entrar naquela zona de classificação para a Libertadores, chegando aí também novos atletas como o Coutinho. Então, olho no Vasco. O São Paulo venceu 1-0 o Grêmio, teve a contusão do Alisson, que preocupa a equipe, vai ser operado, e aí vai ser um desfalque muito importante aí para as pretensões do São Paulo na temporada, ele que vinha sendo ali o combustível desse time. E chegamos a Botafogo e Palmeiras, partida digna de Premier League. É só você ver os scouts dessa partida, que você vai entender o que eu estou falando. Foi um jogaço de bola, os dois goleiros tiveram atuações espetaculares e o Botafogo em casa acabou saindo com a vitória. E essa vitória deu a ele a primeira colocação isolada do campeonato. Vamos aqui à tabela agora, com 36 pontos. Palmeiras vem em segundo com 33, Flamengo com 31 e o São Paulo com 30 pontos. Aí os 4 primeiros colocados. Lembrando que o Flamengo tem uma partida a menos, então pode chegar a 34 e assumir a vice-liderança do campeonato. A equipe do Bahia vem na quinta colocação com 30 pontos. E agora 3 equipes com uma partida a menos. O Cruzeiro com 29 e o Fortaleza com 29, com esse um jogo a menos, eles podem ali assumir a quarta colocação do campeonato, um deles, certo? E o Atlético Paranaense com 25, também uma partida a menos, pode chegar a 28 e encostar nesse pelotão da frente. E como eu falei para vocês, olha aí, o Vasco já aparece em nono com 23 pontos. A questão é que algumas equipes que estão atrás do Vasco têm partidas a menos, como o Bragantino em décimo com 22, o Atlético Mineiro também com 22, ambos com 16 jogos. O Juventude tem 20 pontos e 15 jogos, então são 2 jogos a menos, pode chegar a 26 e encostar ali também naquele pelotão de cima da tabela. O Internacional, ele tem 19 pontos em 13 jogos. São 4 jogos a menos que o Inter tem com relação a essas equipes que já fizeram 17 jogos. Então são 12 pontos aí que o Inter pode correr atrás e conquistar, e ele chegaria a 31 vencendo todos esses jogos e assumindo ali a quarta colocação do campeonato também. Então, a equipe do Inter, com essas partidas a menos, se ele conseguir vencer esses jogos, ele vai lá para cima na tabela. Criciúma com 15 jogos, tem 17 pontos também, 2 jogos a menos. O Cuiabá também tem uma partida a menos com 17, tá certo? Aí vem Vitória e Corinthians abrindo a zona de rebaixamento com 15 e já com 17 jogos. O Grêmio tem 11 pontos em 15 jogos, então pode chegar a 17 com essas partidas a menos aí que ele tem. Então, esse campeonato ele está ainda
com essas perspectivas, essas equipes que têm jogos a menos, então a gente não sabe o que pode acontecer depois que esses jogos, essa tabela tiver com todo mundo com o mesmo número de partidas, tá certo? Por isso que o campeonato, para mim, ainda é uma incógnita, principalmente nesse miolo do campeonato, vagas de Libertadores e também aqui na questão do rebaixamento. Então, o Grêmio 11 pontos, 15 jogos, já o Atlético Goianiense mais complicado, 11 pontos com 17 jogos. E o Fluminense tem um jogo a menos, também pode ir a 11 pontos vencendo essa partida. Então tem 8. O Fluminense, eu creio numa subida dele natural no campeonato. Eu não acredito no Fluminense e no Grêmio caindo para a Série B, tá certo? Então essas equipes eu vejo muito mais estáveis por relação ao elenco que tem, do que, por exemplo, o Corinthians, que precisa arrumar ali algumas questões. O Alex Santana estreou muito bem. Tem o Cuejar, que pode chegar. Se o Cuejar chegar, eu já não aposto na queda do Corinthians, porque o Corinthians vai ter um meio de campo fortíssimo, com o Ranielli, Garro, Coronato, o Alex Santana e o Cuejar chegando, tá? Então, a chegada do Cuejar, para mim, estabiliza completamente a equipe do Corinthians. E aí vamos agora para a 18ª rodada, que vai acontecer no final de semana. Nós vamos ter no sábado, às 16 horas, Flamengo e Criciúma. Às 18h30, Botafogo e Inter. Às 21 horas, jogaço entre Palmeiras e Cruzeiro. Domingo, 11 da manhã, Grêmio e Vitória. Também no domingo, às 16 horas, tem Atlético Mineiro e Vasco. E Bahia e Corinthians, jogo interessante também. Bahia e Corinthians. Às 18h30 no domingo, tem Bragantino e Atlético Paranaense. Fortaleza e Atlético Goianiense. Juventude e São Paulo. E às 20 horas, fechando a rodada, tem Cuiabá e Fluminense se enfrentando. Deixa eu só dar uma olhadinha para ver se a 19ª rodada vai ser no meio de semana. Vai ser no meio de semana, então eu já vou trazer aqui para você também. Na quarta-feira tem Cruzeiro e Juventude, jogão no Morumbi, hein? São Paulo e Botafogo. Às 20 horas tem Vitória e Flamengo. 21h30, jogo da televisão, Fluminense e Palmeiras no Maracanã. Tem Atlético Goianiense e Bahia na quinta-feira, Corinthians e Grêmio, olha aí, jogo dessas equipes que estão lá embaixo. E Inter e Fortaleza e Vasco e Cuiabá, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro e Criciúma e Bragantino estão aparecendo aqui, mas sem previsão de datas, devido essas partidas principalmente à Copa Sul-Americana, que vai ter o seu jogo de volta. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidas agendadas para o meio de semana e mais jogos do Inter a menos aí ele vai ter, e depois lá no final o Inter pode ser beneficiado até com relação a isso, esportivamente falando, que ele pode olhar para a tabela e ver até onde ele pode chegar. Infelizmente, muitos desses jogos se deram em virtude do que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, mas agora especificamente é por causa da posição dele na Sul-Americana. Então, esse é o Campeonato Brasileiro. Trouxe aqui para vocês a 17ª rodada, 18ª e 19ª rodada, trazendo aqui, que vai acontecer nesse final de semana e no meio da próxima semana, a tabela do campeonato e algumas perspectivas de equipes aí com relação ao que pode fazer e o que pode acontecer também no Campeonato Brasileiro. Então, durante o final de semana, durante o meio de semana, tem os shorts com os palpites de todos esses jogos. Você pode entrar lá também e participar, tá certo? Então, esse foi mais um programa Show de Bola aqui no canal Ale Moraes TV, programa Show de Bola de número 92. Estamos nos aproximando aí do programa de número 100. Então, um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.